Gráfico no sistema cartesiano ortogonal. Vamos aprender a construir o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau no sistema. Temos dois casos a considerar, a maior que zero e a menor do que zero, pois quando a é igual a zero, a função é constante, como já vimos nas atividades 6 e 7 desta aula. Vamos considerar o primeiro caso, a maior que zero. Vamos considerar também, por exemplo, a seguinte função: f de x é igual a 2x menos 1, ou y é igual a 2x menos 1. Podemos chamar a função tanto de f de x quanto de y, é igual, dá na mesma. Vamos montar uma tabela de valores para realizarmos os cálculos. Iremos colocar valores aleatórios para x e fazer os cálculos que aprendemos na atividade 9. Poderemos colocar qualquer valor para x. Vamos colocar, por exemplo, o valor menos 2 e realizar os cálculos da f menos 2, para obter o valor de y. Temos aqui a nossa função, f de x é igual a 2x menos 1. Substituindo o menos 2 no lugar do x, temos f de menos 2 é igual a 2, que multiplica menos 2 menos 1. f de menos 2 é igual a menos 4 menos 1, portanto, a f de menos 2 é igual a menos 5. Completamos a tabela. Vamos jogar agora um outro valor aleatório para x, por exemplo, o valor menos 1. Temos a nossa função, f de x é igual a menos 2 menos 1, substituindo o menos 1 no lugar do x, temos f de menos 1 é igual a 2, que multiplica menos 1 menos 1. A f de menos 1 é igual a menos 2 menos 1. Portanto, a f de menos 1 é igual a menos 3. Completamos a tabela. Jogando outro valor aleatório, por exemplo, o zero, temos na nossa função f de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 1. f de 0 é igual a 0 menos 1, portanto, a f de 0 é igual a menos 1. Completamos a tabela. Jogando outro valor aleatório, por exemplo, o valor 1, temos na nossa função a f de 1 é igual a 2 vezes 1 menos 1. f de 1 é igual a 2 menos 1, portanto, a f de 1 é igual a 1. Completamos a tabela. Jogando outro valor aleatório para x, o 2, por exemplo, na nossa função fica f de 2 é igual a 2 vezes 2 menos 1. f de 2 é igual a 4 menos 1, f de 2 é igual a 3. Completamos a tabela. Vamos agora colocar estes pontos no nosso sistema cartesiano ortogonal. Construímos o sistema. Lembrem-se, o x é as abscissas, o y as ordenadas. Então, vamos colocar esses pontos no nosso plano cartesiano. O ponto menos 2, menos 5. O ponto menos 1, menos 3. O ponto 0, menos 1. O ponto 1, 1. E o ponto 2, 3. Observe que esses pontos ficaram alinhados. Passamos por ele, então, uma reta. A partir daí, temos alguns pontos a considerar. O gráfico da função f de x é igual a 2x menos 1 é uma reta, como podemos perceber. A sombra que esta reta faz no eixo das abscissas cobre o eixo todo, porque a reta é infinita, portanto, o domínio são todos os reais. A sombra que essa reta faz no eixo das ordenadas também cobre o eixo todo, portanto, a imagem desta função também é todo o conjunto dos números reais. O a, isto é, o coeficiente angular, lembrem-se, o coeficiente angular é um número que acompanha a variável x. Nesse caso, nós temos 2x, então o a é o número 2. O a é positivo, porque o 2 é positivo.
Portanto, esta reta é uma reta crescente. Toda vez que o A for positivo, a reta é crescente. Outro ponto é o seguinte: a reta corta o eixo das ordenadas no ponto B. Quem é o ponto B? O ponto B é o número -1, que é chamado de coeficiente linear. Sempre a reta vai cortar o eixo das ordenadas no coeficiente linear, isto é, no B.